Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acendeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Senhor, tua palavra foi lida, e eu não posso falar sem que o teu Espírito Santo haja, Pai, no nosso meio. Nós pedimos, ó Pai, a tua iluminação e que abra os corações daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Algumas coisas na nossa vida não são tão claras como nós gostaríamos que fossem. Gostaríamos que as pessoas más fossem punidas rapidamente, mas às vezes é difícil distinguir, né? Pessoas boas das pessoas más. Gostaríamos de permitir a liberdade de expressão adequada e limitar a fala inadequada. O problema é tentar definir qual é qual. E a vida está cheia dessas tensões. Nossa vida espiritual também, ela tem tensões, tem dúvidas, tem perguntas que muitas vezes não são respondidas. Eu gostaria de resolver, saber explicar com muita clareza para os irmãos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas nem os maiores teólogos conseguem explicar com facilidade esse tema. É mais fácil você dizer do que você fazer. Eu gostaria de que nós prestássemos um culto a Deus, que honra a Deus como deve ser. Mas muitas vezes, para que esse culto ocorra, depende mais dos participantes, dos corações dos participantes, do que da ordem do culto, do estilo do culto, da música do culto, da liturgia do culto. Essas questões não são tão claras quanto nós gostaríamos que elas fossem. E o nosso texto de hoje nós vamos olhar para dois relatos, a história de Apolo e os discípulos de João Batista. Essas histórias levantarão algumas questões difíceis de conhecimento que nós temos que ter para ser salvos. O que significa receber o Espírito Santo? São perguntas que tentaremos responder nessa noite. O nosso texto começa contando que eventos finais da segunda
viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo terminou seu trabalho em Corinto e decidiu voltar para onde? Para Jerusalém, e provavelmente para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. Paulo aparentemente fez um voto de Nazireu, e esse voto ele raspou sua cabeça, ele deixou de beber vinho, né, por 30 dias e de comer carne. Esse era um voto. A palavra de Deus diz, né, que se você não consegue cumprir o voto, que você não faz votos. O voto, então, do Nazireu era durante 30 dias que esse voto que o Paulo fez, e talvez ele tenha feito esse voto em gratidão pelo cuidado que Deus havia tido com ele em Corinto, no momento que ele passava por dificuldades e Deus, de maneira sobrenatural, providenciou o auxílio que ele estava necessitando. Paulo partiu então pelo mar com Priscila e Áquila, né? E eles fizeram um porto em Éfeso. Paulo parou em Éfeso, pregou na sinagoga, eles queriam que Paulo ficasse, mas Paulo falou que não podia, seguiu viagem e falou, se fosse possível, ele voltaria, né? Ele fez Priscila e Áquila permanecer em Éfeso, e ele prometeu que voltaria. Paulo chegou em Cesareia, viajou para Jerusalém, teve uma curta estadia em Jerusalém, e depois voltou para Antioquia da Psídia, voltou em todas aquelas igrejas que nós vimos o apóstolo Paulo passando e deixando discípulos para reafirmar a fé daqueles discípulos por onde ele passou. E assim, iniciando a sua terceira viagem missionária. Vamos falar sobre Apolo, né? Versículos 24 a 26. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Apolo era natural de Alexandria, a segunda cidade mais importante do Império Romano, fundada por Alexandre o Grande em 332 a.C. Daí o nome, né, Alexandria. Ela só perdia para Atenas como centro de cultura e ensino. E ali foi traduzida a Septuaginta. A Septuaginta foi traduzida ali. A cidade possuía também uma biblioteca universitária que continha mais de 700 mil livros. E a sua população ultrapassava 600 mil habitantes. 4 coisas podem e devem ser ditas sobre Apolo. Ele era um judeu, nasceu em Alexandria, cidade egípcia na qual, durante muito tempo, grande colônia de judeus, que ocupava 2 de seus 5 bairros, era um varão eloquente, era poderoso nas Escrituras, ele ensinava com precisão sobre Jesus, mas só sabia sobre o batismo de João. E a última frase que parece confusa, né? Como que ele poderia ensinar com precisão sobre Jesus se ele só conhecia o batismo de João? O que João Batista pediu para os seus discípulos? Ele falou aos seus seguidores, arrependam-se e preparem-se para aquele que virá depois de mim, o Messias. João sabia que o Messias era Jesus. É provável que Apolo tenha aprendido, estudado muito a Bíblia, o Antigo Testamento. O Novo não estava escrito ainda, não estava pronto. É provável que Apolo tinha todo esse conhecimento do Antigo Testamento sobre a promessa do Messias. Aparentemente, ele até sabia que Jesus era o único que estava por vir. E será que ele sabia sobre e confiava nele como Messias, né? Mas é provável que ele não soubesse o quê? Que sobre a vida sem pecado, a morte sacrificial, a ressurreição triunfante, a ascensão gloriosa de Cristo e as mensagens e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Como Apolo ensinou na sinagoga, suas mensagens eram boas, contudo elas eram incompletas. Seria como um jovem, o jovem apaixonado, namorando a moça, ele fala, acho que chegou a hora. Ele leva ela para um restaurante. Ele reserva aquele dinheiro, vai para aquele restaurante top.
E aí ele chega lá e começa a tecer elogios, falando da importância da vida da mulher para ele. Começa a elogiar a jovem. Ele pega nas mãos delas, ele olha para os olhos dela e faz um monte de elogio. E diz que quer passar o resto da vida dele com ela. Os olhos da moça começam a ficar até enuviado, né? Começa a ficar todo embaçado. E então ele olha para ela e diz aquelas palavras: o que você gostaria de comer? Provavelmente ela pegou o copo d'água e jogou nesse cara, né? Você não vai me pedir em casamento? Ele falou coisas belas, precisas. Contudo, faltou o principal. Faltou o que precisava, né, na verdade. Priscila e Áquila notaram a mensagem de Apolo. Estava incompleta, então convidaram-lhe para jantar, né, e lhe contaram o resto da história. Apolo recebeu essa nova instrução e passou o quê? Ser um excelente professor do Evangelho. O comentarista puritano chamado Matthew Henry diz que Apolo era um pregador que tinha tanto o fogo divino quanto a luz divina. Muitos pregadores são fervorosos de espírito, mas são fracos no conhecimento. Por outro lado, são eloquentes nas escrituras, mas lhe faltam fervor. Olha uma questão interessante. Então, Apolo era um crente antes de falar com Priscila e Áquila? Se ele tivesse morrido antes de ouvir o resto da história, será que ele teria ido para o céu? Apolo não poderia ser um crente se ele não soubesse sobre a ressurreição de Jesus? Irmãos, imagine se isso fosse verdade. Se isso fosse verdade, imagina o que teria acontecido no Antigo Testamento com Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Creio que entraram no céu. Por quê? Porque confiaram em Deus nas promessas da vinda do Messias. Mesmo que eles não entendessem, eles confiaram naquele que viria. E todos então foram salvos pela graça de Deus. Não por obras, por méritos, mas pela graça, confiando na vinda, uma esperança futura, que viria o Messias. Então, se Apolo tivesse morrido ali sem saber de Cristo, com certeza ele seria salvo, porque ele sabia do Messias, ele ensinava com precisão sobre Jesus. Quanto uma pessoa precisa saber antes de confiar em Cristo para a sua salvação? Uma criança pode ter fé suficiente para ser salva? Mesmo que ele não entenda o que é a Sexta-feira Santa ou a Páscoa? Eu creio que eles podem sim ser genuínos seguidores de Cristo, mesmo na infância. Daí, queridos pais, mães, avós, tios, que cuidam de crianças, a importância de você falar de Jesus Cristo para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles pequenos a quem vocês têm sobre a sua tutela. Não é a quantidade de informação que salva, né? É em quem você está confiando. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que não importa, né, no que você acredita. Obviamente que isso importa. Só que nós não somos juízes para dizer o quanto que uma pessoa precisa saber e entender antes de dizermos que ela tem a fé salvadora. Não é a nossa responsabilidade determinar se alguém é crente ou é um falso crente. Não cabe a nós, como igreja, não cabe a nenhum de nós. Esse é um papel do Espírito Santo, é um papel do próprio Cristo. Cristo vai limpar o joio do trigo. Não somos nós. Não somos nós. Não é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Só Ele pode determinar se uma pessoa com muito conhecimento tem fé ou uma pessoa que sabe pouco também tem fé. Somente Cristo. Nós conhecemos aqui na nossa igreja um homem com pouco conhecimento segundo o mundo, riquíssimo de conhecimento de Deus. Nós conhecemos alguns que já não estão conosco aqui.
Nós somos chamados, então, irmãos, para quê? Para sermos fiéis, compartilhar o Evangelho, para pregar a Cristo, contar às pessoas sobre Jesus, falar que Ele deu a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados e nos convida a confiar nele. Para quê? Para o perdão e para uma nova vida. A boa notícia é a seguinte: não importa quanto que você conhece, a porta da vida eterna é Cristo. E ela está disponível para você hoje. Hoje. Ela está disponível para você agora, para você mudar de vida, para você ter uma nova vida, para você se arrepender dos seus pecados e confiar nele para uma nova vida e o perdão dos seus pecados. Note algo sobre Apolo. Ele poderia ter argumentado, com Priscila e Áquila. Ele poderia ter falado: "Oh, seus construtores de tendas, vocês pensam que eu sou quem? Vocês querem ensinar?" Porque Priscila e Áquila eram construtores de tenda, como nós vimos no domingo passado. Mas ele os ouviu, ele aprendeu, ele cresceu. Um homem e uma mulher sábio. Eles são o quê? Humildes, o suficiente para receber instruções de qualquer um. Adultos podem aprender com os infantes, com as crianças. Os jovens podem aprender com a sabedoria dos idosos. Os crentes antigos podem aprender com os crentes novos. Pastores podem aprender com o seu povo. Os cristãos podem aprender com não cristãos. Queridos, nós estamos inseridos no mundo sem ser mundanos. Esse é o nosso desafio, é isso que nós temos estudado toda quarta-feira. Nós somos cristãos inseridos no mundo sem sermos do mundo. Não adianta a gente querer se isolar, viver num mundo isolado, particionado, num monastério, longe de toda a maldade desse mundo, longe de todo o perigo da humanidade. Quando nós somos o quê? Confiados a ser o quê? Aqueles proclamadores da verdade de Deus, aqueles que levam a mensagem de salvação aos perdidos, como instrumentos de Deus. Nós somos só instrumento, nós não convertemos ninguém. É o Espírito Santo que convence, que converte, que muda o coração das pessoas. Não somos nós apenas pregamos e oramos por aqueles que nós gostaríamos que estivesse, que fosse para o céu conosco. Deus nos ensina de várias maneiras se nós permitirmos. Também nós podemos aprender com a forma como Priscila e Áquila fizeram. Eles se aproximaram de Apolo, Não o corrigiram publicamente. Falaram: vamos lá para casa, O tomaram consigo. O termo no original aqui levaram para casa para uma refeição, para uma comida. E lá eles falaram: olha, você sabe até aqui, mas o Messias já veio. Jesus já nasceu, já viveu, já morreu, sem pecado, já ressuscitou e já subiu aos céus. Explicaram para Apolo o que tinha acontecido. Isso é, convidaram ele, particular, e o corrigiram, sem o humilhar, sem o ofender. E nós depois vemos na sequência os discípulos de João Batista, Aconteceu, versículos do capítulo 19, versículos 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes, pois, batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram rebatizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Embora Lucas tenha apresentado Apolo no capítulo 18 e mencione seu nome também no capítulo 19, ele não revela em parte nenhuma que Paulo e Apolo se cruzaram, se encontraram durante a viagem missionária. Lucas apenas diz que enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo viajou para Antioquia da Psídia, passando pelo interior, segundo o texto grego, diz que ele passou pelas regiões mais altas da Ásia Menor até chegar em Éfeso. E Paulo havia prometido que voltaria a Éfeso, e ele voltou, né? Embora em ocasião anterior o Espírito Santo o tivesse impedido de entrar na região das províncias da Ásia, como nós vimos no capítulo 16, versículo 6. Paulo considerou Éfeso crucial, fundamental para a divulgação do Evangelho. E aí Paulo segue, encontra lá 12 homens e pergunta: vocês foram batizados? E ele pergunta para esses homens, né? Vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem ouvimos que existe Espírito Santo. E foram batizados? Fomos num batismo de João. E aí Paulo explicou para eles, né, sobre o batismo de João, que olhava para o futuro, para a vinda do Messias prometido, enquanto o batismo cristão é um batismo que olha para onde? Olha para o passado, para a obra consumada de Cristo na cruz, para a sua ressurreição vitoriosa. O batismo de João estava do outro lado do Calvário, do Pentecoste. Foi correto em seu devido tempo, mas havia terminado. E aí eles creram, e aí Paulo os rebatizou. Eu acho que é o único lugar da Bíblia que cita que pessoas foram rebatizadas. Paulo explicou o Evangelho para eles, depois que os 12 homens creram em que Jesus foram batizados em seu nome. Aí, às vezes, os irmãos perguntam, né? Alguns membros vêm de algumas igrejas e vêm conversar: pastor, eu gostaria de me tornar membro. Aí eu falo: olha, meu irmão, você terá que fazer a profissão de fé e batismo. Não, mas eu já fui batizado. A nossa federação de igrejas, a IPB, não necessariamente reconhece todas as igrejas que se denominam cristãs como igrejas verdadeiras. E então, algumas vezes nós rebatizamos membros que venham de outras igrejas. E ele batizou aqueles 12 homens, impôs a mão sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, como lá no Pentecostes, e passaram a falar em línguas e profetizar. Isso levanta mais algumas questões. Por que Paulo perguntou sobre o Espírito Santo? Por que ele não fala de Jesus? Como você saberia que se tivesse recebido o Espírito ou não? Você precisa falar em línguas para receber o Espírito Santo? Vamos fazer uma de cada vez, né? Paulo se concentrou no Espírito Santo. Paulo reconheceu que aqueles que são verdadeiramente salvos, por definição, receberam o Espírito Santo. Quando Paulo escreveu a carta depois à igreja de Éfeso, ele disse assim, no versículos 13 e 14 do capítulo 1, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós cantamos domingo passado, em louvor da sua glória. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos verdadeiramente em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Em Romanos 8, Paulo declara que a pessoa é um verdadeiro crente. E aquela que é um verdadeiro crente faz o que o Espírito deseja. Se ele não está fazendo o que o Espírito deseja, provavelmente ele não é um verdadeiro crente. E ao perguntar sobre o Espírito Santo, Paulo chegou ao centro da questão. Se eles tivessem o Espírito Santo, eles eram salvos. Se não fizeram, não eram, não foram. Isso leva à segunda pergunta: como saber se o Espírito Santo está em você? Você precisa primeiro fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Você precisa se perguntar: você está confiando em Cristo sozinho para a sua salvação? Você está confiando nos méritos que você tem feito? Como que você confia para a sua salvação? Se você recebeu a oferta de Deus, da vida eterna, através da morte e ressurreição de Cristo, se você está seguindo Cristo como seu Senhor e Salvador, você é um crente. Se você é um crente, você tem o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz isso. A evidência do Espírito Santo
em sua vida, o que ela vai fazer? Ela vai influenciar a maneira como você vive. Se eu sou um convertido em Cristo, por mais terrível que minha vida seja, tivesse sido até a minha conversão, a partir daquele momento, minha vida não vai se transformar como um passe de mágica, mas ela não vai ser a mesma que era antes. E com o aumento dos exercícios espirituais, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, as coisas antigas são deixadas para trás e são feitas novas. E a nossa vida vai transformando. O pecado vai sendo deixado de lado. Ela influencia a maneira como eu vivo. Ela influencia a maneira como eu vivo a partir dali. Ela muda a característica do meu viver e ela me dá uma esperança futura. Uma esperança futura. Ela influencia, então, a maneira como eu vivo. Você percebe novos apetites, desejos para as coisas que são sagradas e boas. Você percebe isso? Você reconhece o pecado na sua vida? O cristão que tem o Espírito Santo reconhece e se entristece com o pecado. Suas atitudes estão mudando? Deveria. Você está começando a mostrar amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, na maneira como você trata os outros? Esse é um fruto do Espírito. Se você ver esse fruto em sua vida, então o Espírito Santo está em você, está trabalhando em você. Entenda, irmãos, eu não estou falando que sua vida vai mudar do dia para a noite. Mas esse fruto que eu acabei de ler são evidências de que o Espírito está agindo na sua vida. Mas ainda há outra pergunta. E nós precisamos falar em língua para ter o Espírito Santo em nós? 4 vezes no livro de Atos, lemos sobre pessoas que receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Todos os verdadeiros crentes devem ter essa experiência? Eu acho difícil nós termos essa experiência cristã como normativa. Deus não está preocupado com a nossa experiência, Ele está preocupado com o quê? Que nós o encontremos e o sigamos. Não é de surpreender que pessoas diferentes tenham tido experiências diferentes. Nós não podemos engessar Deus nem o Espírito Santo, colocá-los dentro. Mas alguns dons cessaram e alguns dons foram dados em certo momento para que se confirmasse a palavra através da pregação dos apóstolos. É um erro, então, nós concluirmos que o que vemos nessas 4 experiências seja uma normativa, né, em Atos, que todos devem experimentar o falar em línguas para ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos equilibrar com outros fatos, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, muitos que vêm a Cristo, não é dito nada deles falarem em línguas, como evidência do Espírito Santo em suas vidas. Quando Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo em sua vida, ele não falou em línguas. Há inúmeras passagens da Bíblia que diz que todo crente que recebe o Espírito Santo, quando acredita, se nós já temos ele, nós não precisamos recebê-lo novamente. Nós precisamos ter cuidado também, porque a Bíblia adverte que é possível falsos milagres e falsos mestres. Os irmãos depois podem ler 2 Tessalonicenses 2:9, Mateus 24:24. Essas passagens em Atos, então, o que elas nos ensinam? Quer ensinar algo diferente. Cada um dos relatos de Atos, falando, né, vem o quê? Que o Evangelho se expande para um novo grupo de pessoas. Primeiro em Atos 2, veio a Jerusalém. Em Atos 8, aos samaritanos, creram em falar em língua. Em Atos 10, gentios tementes a Deus agora. E agora, em Atos 19, esse grupo de 12, provavelmente gentios, que passaram a receber o Espírito Santo e falaram em línguas. Em cada caso, Deus mostrou que essas pessoas eram membros plenos e iguais do corpo de Cristo, replicando o que? A experiência do Pentecostes, de Atos 2, confirmando o testemunho dos apóstolos. Segundo, nós devemos aprender, então,
algumas coisas, né? A salvação, ela é o quê? Ela não é apenas saber sobre Deus, né? Antes de falar sobre salvação, nós temos também relato do Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 24, 27 a 31, no capítulo 12 ainda, versículos 27 a 31, e capítulo 14, versículo 27. Ele fala que o dom de língua foi dado a alguns, não a todos. E também ele fala que se hoje alguém se levantar e falar em línguas, que não seja muitos e que haja quem interprete, que haja quem traduza. Salvação, então, não é apenas saber sobre Deus, mas ter um relacionamento com Deus. Não apenas receber a salvação, né? Nós não apenas recebemos a salvação quando nós cremos aqui, né? Quando acreditamos, começamos uma relação de vida. A árvore, os ramos, os frutos. E quando você começa essa relação vital com Deus, você recebe o Espírito Santo e você passa a dar frutos. Entenda uma coisa, se você é uma planta, um galho ali enraizado, uma planta de Deus, e você não está dando fruto, tome cuidado que você vai sofrer um machado, será cortado do reino dele, se você não produz frutos, né? Agora, se você produz frutos, tome cuidado também, porque você vai ser podado. Você vai receber a poda para que você frutifique mais. E a poda às vezes é dolorida, irmãos. A gente servir a Deus, às vezes é dolorido, machuca. Mas você vai produzir frutos do Espírito. Nós aprendemos que essa relação está aberta a todos que creram. Não há cristão de segunda classe, não existe isso. Esses testemunhos de Atos relatam isso. Rico, pobre, indígena, todos, não tem classe social, não tem etnia, todos que recebem a Cristo estão classificados como iguais diante de Deus, meus irmãos. Não há diferença, todos eles vão receber o Espírito Santo e que está trabalhando nele para realizar a vontade de Deus para a sua glória, todos os crentes. Alguns apontamentos para a gente concluir. Primeiro, não devemos ter medo de perguntas que fiquem sem respostas no nosso entendimento para com Deus. Perguntas nos ajudam a crescer. As perguntas nos mantêm o quê? Abertos à verdade. Quando nos convencemos que tudo está descoberto, eu sei tudo, não preciso de mais nada, provavelmente você está em apuros. Pode acreditar. Nós fizemos Deus sujeito à nossa compreensão ou nós reconhecemos que Deus é maior além daquilo que nós podemos compreender, maior do que a nossa compreensão. Seja honesto com Deus quando você faz as suas perguntas. Você pode, fazendo isso, isso pode ajudá-lo a você crescer na sua fé cristã. Suas perguntas sendo honestas a Deus. Você trata a Deus como aquele que é devido, superior, incompreensível ao seu pensamento, ou você acha que Deus é um ser humano igual a você? Tome cuidado como você trata Deus. Avalie sua própria vida, meus irmãos. Você tem o Espírito Santo em você? Você renasceu pelo Espírito de Deus ou apenas se juntou a uma organização religiosa? Vou ali, é legal, tem um lugar para as crianças, é salutar, eu fiz alguns amigos bons. Qual que é a sua experiência com Cristo? Qual é? Qual tem sido? Você realmente tornou novo pelo poder transformador de Deus? Se você não tem certeza dessas perguntas, eu te convido hoje a entregar a sua vida para o Senhor Jesus como Senhor e Salvador dela. Mas você não vai fazer, não é agora que você faz isso. Isso aí é individual. Você vai ter que reconhecer os seus erros, reconhecer sua fraqueza, reconhecer a grandeza de Deus, confessar os seus pecados, se arrepender deles, pedir para que Deus governe a sua vida, mudar, pedir para que o Santo Espírito te ilumine, te ajude a pecar menos.
Ore a Deus, entregue sua vida a Deus, receba o Santo Espírito em sua vida, ore para que Ele te faça novo. Perguntas honestas não vão doer se resultarem em respostas honestas. Porque afinal, a palavra de Deus diz assim, a verdade nos libertará, meus irmãos. Seja honesto com Deus. Não postergue a sua ida com Deus. Deus não precisa de você. É você que precisa dele. Entregue sua vida hoje para Deus. Que Deus abençoe, que Deus derrame seu Santo Espírito e te ajude, se você estiver nesse impasse com a sua fé. E a glória seja dada somente a Ele.